no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, Evangelho de João, capítulo 9, 1 ao 12. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos com o povo de volta. Evangelho de João 9 diz assim: Ao passar, Jesus vê um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos. Obrigado porque a oração, falar com Deus, sim, nos satisfaz. Obrigado porque louvar a Deus dá refrigério para a nossa alma. Obrigado pela comunhão dos irmãos que reafirma a nossa fé e a nossa alegria em estar em sua casa com paz no coração. Obrigado por isso, Senhor. Nós oramos pelos irmãos que estão viajando, pedindo a sua bênção, paz e proteção. Traga-os de volta também debaixo da sua bênção. E agora, Senhor, abre os nossos corações em entendimento. Fale conosco uma vez mais, preparando-nos para a ceia do Senhor. Continue a reinar em nossos corações, pois nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar. Nesta manhã nós refletimos sobre a primeira parte do tema que dei para esses sermões que começamos hoje pela manhã, chamado Duas Histórias, Dois Tanques e Duas Lições. Falei pela manhã sobre Betesda e na introdução eu enfatizei algumas ferramentas para o nosso estudo da Bíblia. Falei sobre a necessidade de, às vezes, perceber pares, ecos de histórias passadas em outras narrativas e contextos. Falei que a Bíblia, ela repete conceitos em diferentes histórias, como se estivesse falando a mesma coisa de forma diferente. Ela, às vezes, repete o contexto como uma similaridade muito grande do que já disse. Entretanto, ela termina, às vezes, de uma maneira positiva, às vezes, de uma maneira negativa, nos chamando a atenção na proximidade daquilo que é o seu discurso, nos levando também para outras possibilidades. E essas possibilidades nos encorajam, essas possibilidades abrem caminhos, portas novas, ou às vezes nos manda sair da onde estávamos, às vezes nos manda retornar de onde saímos, às vezes nos diz aqui não, às vezes nos diz pode ir para lá. Em nosso estudo dessa manhã, nós concluímos que Betesda não parece ser um lugar para permanecer. Pois quem solucionou os problemas, os dramas daquele homem que esperou lá por 38 anos, não foram as águas de Betesda, e nem foi o deus Esculápio.
mas foi o Senhor Jesus. E eu encorajo você que não estava aqui nessa manhã a assistir online a primeira parte desta reflexão. Agora nós vamos para a segunda história, para o segundo tanque e para outra lição. O evangelista João, então, posiciona Jesus num momento de debates e instrução. Se você ler os capítulos anteriores a esse que lemos, você vai perceber que Jesus estava fazendo muitas declarações a respeito dele. Ele estava também chamando a atenção dos seus ouvintes de uma maneira bem drástica, bem profunda. Para você se lembrar, nos capítulos anteriores, Jesus chega naquele momento em que levam a ele uma mulher adúltera e todo mundo pronto para apedrejar, dizendo, é isso aí, é isso que temos que fazer, vamos apedrejar essa mulher. E Jesus olha para eles e diz, olha, tudo bem, mas se algum de vocês estiver sem pecado, então ok. Que seja o primeiro a atirar a pedra naquela mulher adúltera. Jesus chama naquele momento todos de pecadores. Jesus não diz ali que tinha alguém bonzinho, alguém espiritual, e todos os deixam sozinho. E Jesus então deixa aquela pergunta no ar e a pergunta não é respondida, não há resposta, há só silêncio, constatação de que todos são pecadores. Nos capítulos anteriores, nós também temos um outro fenômeno que você precisa prestar atenção quando lê o Evangelho de João. E este fenômeno é que João declara de maneira bem clara que haviam judeus que acreditaram em Jesus. Por que isso é importante? Porque geralmente as leituras que fazemos da Bíblia colocam e associam simplesmente judeus a fariseus, saduceus e religiosos e mestres da lei, e todos eles estão sempre equivocados. Essa é a leitura que a maioria faz. Mas o evangelista João não, ele pontua de maneira bem clara, havia judeus que acreditaram nele. O que então traz para todos nós, leitores, a necessidade de perguntar ao texto que tipo de judeu João está descrevendo, e não colocar todo mundo numa salada só. Haviam os que creram, haviam os que resistiam. Haviam os religiosos presos em suas convicções, na sua religiosidade, como haviam também muitos que eram extremamente amorosos e solidários. Se você lembrar do drama vivido por Maria e Marta, irmãs de Lázaro, após a morte do seu irmão, você vai se lembrar que João, mais uma vez, apresenta judeus que foram prestar solidariedade. Judeus que, tendo visto as ações de Jesus diante do ressuscitar de Lázaro, João nos informa, vendo o que Jesus fizeram, creram neles. Então jamais leia o Evangelho de João sem perguntar o tempo inteiro quem representa este grupo, que tipo de judeu é esse, qual é a classe que ele pertence, qual é a sua crença e filiação, o que o texto nos revela a respeito dele. Isso é parte daquilo que chamei nesta manhã de metodologia para entender a Bíblia. Jesus então em movimento, como sempre, Jesus avista um cego, e João, uma vez mais, gosta de dar detalhes. Ele diz, aquele cego era um cego de nascença. E o fato deste cego ter nascido com essa deficiência, ao invés de ter uma condição degenerativa, gera uma discussão. O simples fato de João apontar que ele era cego de nascença faz com que aquele velho conceito que até hoje paira nos nossos lábios, o conceito de causa e efeito, tomasse conta da conversa. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Mestre, quem é o autor da causa? Mestre, quem fez algo de errado? Mestre, nós queremos explicação para tudo, nós queremos explicar tudo, e explicar tudo baseado nas ações do homem.
baseados naquilo que foi realizado e daquilo que não foi realizado. Mestre, nós precisamos de uma identificação, a identificação de um sujeito, de um personagem. Mestre, nós queremos saber quem apertou o botão. Porque lá no coração nós não entendemos essas situações que nós vemos acontecer dia após dia. O que nasce cego, o que nasce sem poder andar, o que nasce com doença X, A ou B. Nós não entendemos. Então, como entendemos que tudo é relacionado com causa e efeito, quem é o pecador? Jesus olha para essa cena que geralmente representa uma atitude terrível do coração. Uma atitude que tenta explicar tudo. E tenta explicar tudo quem não entendeu nada. Pois não há explicação em tudo. Deus não compartilha respostas de tudo que Ele faz. Deus não é gente, Deus é Deus. Ele que tem os seus caminhos, os seus planos. É Ele que faz infinitamente mais e faz o que quer, quando quer, para o que desejar. Então Jesus responde novamente de uma maneira muito clara, e é tão clara que se eu paro para prestar atenção na resposta de Jesus, sobe até um calafrio, porque Jesus simplesmente diz: isto aconteceu, isto o quê? A cegueira de nascença, alguém nasceu cego, este nasceu cego. Não generalize. Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Este aqui tem um propósito, um plano. Isso aconteceu não foi porque ele tinha uma maldição hereditária, como diriam alguns. Isso não aconteceu porque passou de pai para filho. Isso aconteceu, essa disfunção ocorreu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, quando perguntam às pessoas que tiveram grandes perdas, muitas vezes nós vemos isso na própria mídia, pessoas que tiveram perdas. Eu acompanhei muitos soldados que tiveram perdas dos seus membros, obviamente, nas guerras. Não é raro ouvir algo que jamais eu pensaria em dizer, nem você. Não é raro ouvir de algumas pessoas que perderam algum membro do seu corpo, das suas habilidades, dos seus sentidos, dizendo: eu não desejo voltar àquilo que era antes. E isso também é incompreensível para nós. Existe um relato lindo daquela grande surfista, a Beth Hamilton, e perguntaram para ela, depois de ela ter perdido um braço num ataque de tubarão: e aí, você iria para aquela praia se você soubesse que um tubarão poderia comer o seu braço? Se o tempo voltasse, como você encararia isso? Você gostaria de ter o seu braço de volta e a normalidade? E contrariando toda a expectativa humana, ela responde: não. Não, porque eu não conseguiria abraçar o número de pessoas que hoje eu abraço na condição dos 2 braços. E hoje, com um braço, eu viajo o mundo inteiro e sou abraçada e abraço com um braço muito mais gente do que eu jamais sonhei em abraçar. Portanto, aquele cego não era, número 1, resultado do acaso. Não era resultado de pecado. Ele era um recipiente do poder e do querer de Deus. Jesus continua a sua resposta. E Jesus agora vai expandindo na sua resposta conceitos. Ele introduz a preciosidade da vida, o valor do dia, o valor do tempo, o valor da missão. Ele disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus, diante das oportunidades, afirmava-se como, número 1, exemplo. Ele dizia: sim, eu estou realizando a obra, mas essa obra não é só minha. Eu compartilho com vocês a obra daquele que nos chamou, daquele que nos enviou.
Ele dava o exemplo e, ao mesmo tempo, convidava os seus discípulos a continuar a missão. Uma vez mais, diante do cego, diante dos discípulos, diante da plateia, Jesus reafirma aquilo que ele era e aquilo que ele é. E ele diz, na expansão dos seus conceitos, diante do cego de nascença, instruindo e expandindo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E isso é tão complexo, e graças a Deus por João, que João, ele traz sistematicamente, muitas vezes, quando Jesus vem com a ousadia que era fruto do Espírito nele, dizendo: eu sou. E qual o problema de dizer eu sou? O problema de dizer eu sou é que eu sou é o eu sou o que sou, o Deus do Antigo Testamento. O Deus que se apresentava como eu sou o que sou. Como até hoje no hebraico moderno ninguém fala eu sou o André, eu falo eu André, porque eu dá calafrio de dizer eu sou, porque eu não sou nada, o único que é Deus. Mas João traz narrativas dentro desse contexto, repetindo: eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Enquanto eu estou no mundo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus afirma novamente: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Vai ficando cada vez mais complicado. Enquanto Deus diz eu sou o que sou, ou serei o que serei, Jesus já se apresenta como a luz, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. E diz mais, ele diz que não só a porta das ovelhas, ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. Jesus prossegue no Evangelho de João dizendo: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus vai trabalhando de novo com pares, ele afirma uma vez, afirma a segunda, afirma uma vez, afirma a segunda. Jesus conclui também dizendo no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morrerá, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, naquele contexto, naquela conversa, identificação com o cego, Jesus continua naquele propósito de revelar claramente o que ele era. Ele estava dizendo: se há alguma dúvida ainda, que fique bem claro, eu sou Deus. Em outras palavras, o cego de nascença, o contexto, o encontro, Jesus aproveita para ensinar, para reafirmar o que é, para prosseguir a sua missão e nos encoraja no engajamento desta obra. Aí ele aperta o botão de pausa, termina o momento de escola bíblica dominical e faz aquilo que ninguém esperava. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Irmãos e irmãs, como que nós nos sentiríamos diante de uma cena dessa? Qual seria a nossa reação em ver isso? No mínimo, acho que alguns ficariam assim, horrorizados. Não me toque, sai daqui. É óbvio que o cego era cego, não via. É óbvio que ele não pôde discernir o que aconteceu. Mas eu fico imaginando os outros ao redor dele, sentindo, vendo aquilo. E Jesus aplica nos olhos dele. Jesus totalmente usando um método nada convencional. E aí tem quem diria e tenta explicar as ações de Deus de maneira lógica. Eu falo, se há lógica nisso aqui, você me perdoe, porque é contrário a toda a regra de higiene possível. Eu lembro um dia um oftalmo dizendo: a única maneira que você deve tocar seus olhos é se você puder utilizar o seu cotovelo.
Não é para tocar, não é para coçar, não é para deixar ele vermelho. Jesus faz o inesperado. E manda esse homem para o tanque. Ele não faz como lá em Betesda, levante, pega sua maca e vai embora. Não. Olha, o negócio é o seguinte, tem o tanque. Não Betesda. Mas Siloé, vai para lá. E Siloé significa enviado. Siloé, aquele tanque conhecido, vai até lá, que alguém te leve, busque ajuda, faça o que você quiser, mas vá lá e lave-se. Depois que isso acontece, o homem voltou vendo. Mas aí vem a pergunta, Siloé, o que era, o que é, o que representa Siloé? Siloé era sinônimo de águas mansas. Siloé era sinônimo de águas tranquilas. Um lugar que você vai é enviado por Deus para águas tranquilas. Ninguém quer ser enviado para águas embaixo de tormenta, para maré forte. Você quer ser enviado? Leva-me junto para as águas. Siloé era um tanque entalhado em rocha. Foi ali desenvolvido pelo rei Ezequias. Quem for para Israel comigo vai ver tudo isso, vai andar na água, vai molhar os pés, vai ser demais. Isaías menciona aquelas águas. Quando Isaías menciona aquelas águas, escute o que ele diz a respeito de Siloé. Dizendo ao povo, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem, Isaías dizendo, mansamente. Já que esse povo se alegrou com o rei da Síria, seu nome, Rezim, já que o povo se alegrou com Peca, o filho de Remalias, que era rei de Israel, por que esse povo está levando uma exortação por ter se alegrado com o rei da Síria e com o filho do rei de Israel? Porque ambos haviam atacado Israel. Então Isaías está dizendo em nome do Senhor, já que vocês se alegraram quando o inimigo vos atacou, ao invés de se alegrarem com as águas mansas de Siloé, eu vou trazer sobre vocês as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. Eu vou trazer sobre vocês o rei da Síria com todo o seu poderio, e elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Continue esse estudo em casa, Isaías capítulo 8. Já que vocês não quiseram o refrigério de Siloé, vocês vão ganhar tempestade. Portanto, irmãos e irmãs, Siloé, que foi rejeitada anteriormente, não foi rejeitada por Jesus. Siloé, pelo contrário, foi o local de envio. Vá lavar-se no tanque. O homem foi e voltou vendo. A problemática continua e o paralelo continua com Betesda. As pessoas estão conversando, será que era realmente o cego? Acho que estamos enganados. Não pode ser que um cego de nascença tenha recebido essa graça, estamos confundindo, e o homem está dizendo, sou eu e sou eu. E quando interrogam este homem, da mesma forma que fizeram em Betesda, outras pessoas, outros personagens, me perguntam, como é que isso aconteceu? Ele diz, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e mandou me lavar em Siloé. Eu fui e agora eu vejo. E eles perguntam, onde está esse homem? Entregue este homem. E ele simplesmente diz, eu não sei quem é, eu não sei. Em outras palavras, irmãos, ao contrário daquele que no tanque de Betesda, que permaneceu 38 anos, que Jesus curou, tirou de lá e preferiu denunciar Jesus à oposição, este homem que vai para Siloé não diz absolutamente nada. Jesus, diante do cego, manda o cego retornar, manda o cego ir para uma água específica, determinada. Concluo então que Siloé parece ser um local para eu retornar. Ao contrário de Betesda,
um lugar para eu não mais permanecer. Da mesma forma, irmãos e irmãs, nós somos chamados pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. Muitas vezes para partir, muitas vezes para retornar de onde não deveríamos ter saído. Ou talvez retornar depois de uma ausência, depois de um tempo. E o Senhor das águas tranquilas também tem uma obra para ser realizada na sua vida. O Senhor das águas tranquilas também tem algo para ser realizado em você. Ele tem um porquê isto ou aquilo está acontecendo, mas não se equivoque. Talvez Ele nunca te responda aqui em terra. Mas Ele tem os seus propósitos, nós acreditamos nisso, nós cremos que Ele sabe o que Ele faz. Este envio para o local enviado para Siloé nos encoraja a crer que a obra será completada. Portanto, irmãos e irmãs, escute a voz do Senhor. Nessa noite Ele nos convida sim para irmos até Siloé, para nos purificar uma vez mais, para nos perdoar, para nos restaurar a visão. Pois nós precisamos desesperadamente combater e sermos curados da cegueira da incredulidade. Nós precisamos ser curados da cegueira da discórdia. Nós precisamos ser curados da cegueira da separação. Nós precisamos ser curados da cegueira da carreira solo. É do meu jeito, it's my way. Nós precisamos ser curados dessas análises de causa e efeito. Quem pecou? Quem errou? Quem fez? Nós precisamos ser curados da ausência de fé, que ao invés de afirmar: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e é isso que eu permanecerei firme. Eu preciso ser curado da ausência, da convicção de que o Senhor cuida de mim e cuida de você. Enquanto Betesda é lugar para não permanecer, Siloé é lugar para retornar, e eu quero te encorajar a fazer essa pergunta. Porventura Deus está mandando você a retornar da onde não deveria ter saído. Porventura Deus está dizendo para você: passe ali primeiro, retorne ali primeiro. Porventura naquilo que não é convencional, naquilo que não dá para explicar, não haja Deus dizendo: eu tenho algo para fazer, e por isso que eu te envio, por isso que eu mando, para que eu possa tirar a minha cegueira.